Carlos Paisana, parece-me a mim daquilo que foi dito aqui é que, havendo um conjunto de entidades que está, obviamente, direta ou indiretamente envolvida no planeamento dos transportes, tem havido pouco diálogo ou pouca articulação entre estas entidades. Não sei se concorda com esta afirmação. Boa tarde a todos. Agradeço o convite mais uma vez, depois que os meus camaradas já nos debates anteriores já o fizeram. A primeira coisa que queria fazer uma referência que, dada a situação política que nos encontramos, a primeira questão que se calhar devíamos ver é qual era o meio de transporte mais rápido para pôr o governo na rua, mas isso é outra coisa. Eu penso que a questão até agora, vamos lá ver, eu penso que não foi ainda abordada a questão central dos transportes e a sua pergunta aproxima o problema dessa questão central. É que, como é óbvio, e parece que ninguém aqui deixou até agora de reconhecer, nem poderá deixar de reconhecer, a situação dos transportes tem sido, em relação a Lisboa, uma situação que se vem sempre degradando. E parece que, quando se aborda esta questão de eleição para eleição, parece que não há ninguém responsável por isto. Parece que é tudo a mesma coisa, quer dizer, parece que os problemas mantêm-se, atribuem sempre aos mesmos fatores e às mesmas causas, mas entretanto não se vai, é a questão de fundo. E no meu entender, e no entender do partido que represento, a questão de fundo em relação aos transportes de Lisboa é a ausência de uma estratégia, de uma política estratégica. Isso é uma coisa que nunca existiu, nem em relação aos transportes, nem em relação a outras questões também com que se confrontam os lisboetas. Nós temos, na verdade, hoje, um serviço público em termos de transportes cada vez mais degradado. Eu já não vou, digamos, já lá iremos com certeza abordar isso, em relação a esta política recente e o objetivo recente do Governo, que é de privatizar os transportes públicos de Lisboa. Mas tem sido uma degradação contínua até antes disso. E ultimamente é uma questão cada vez mais sensível. Os preços subiram-se os preços de uma forma brutal e, entretanto, a qualidade do transporte tem sido péssima. Quer dizer, em relação ao metro, pouco se progrediu, pelo contrário, agora reduzem-se carruagens. Fez-se uma grande festa por se ter aberto uma estação que já se devia ter aberto há 50 anos, que é a do aeroporto, que era a primeira coisa que se devia ter feito. Em relação à Carris, andou-se a brincar, aqui há pouco tempo, ainda antes da Troika, com a Carris foi mudar os números dos autocarros para 700, ninguém percebe porque é que isso acontece, e entretanto aproveitou-se isso para reduzir carreiras. Eu, por exemplo, tenho estado, que uso o transporte público frequentemente, horas à espera, coisa que nunca me acontecia, perco um autocarro e passado 30 minutos é que foi o seguinte. E para além de se estarem a suprimir carreiras ao domingo, impossibilitando as pessoas, até os cidadãos, de se poderem deslocar até para espetáculos, etc., estão impossibilitados completamente. O que se traduziu nesta quebra brutal, cerca de 18%, 75 milhões de viagens a menos de utentes em relação a 2011. Que se passou em 2012. Bom, quanto à sua pergunta, diretamente, sempre na questão da estratégia. E qual era essa política estratégica que falta? Era a de, em primeiro lugar, a Câmara de Lisboa assumir para si a gestão e a planificação de todos os transportes públicos na cidade. Mas não só na cidade. E a questão agora é esta. Era porque não há hipótese nenhuma, por razões até que foram aqui já invocadas e pelos fatores concretos que foram aqui referidos, não há hipótese nenhuma de se resolver o problema de transporte sem ser de uma forma integrada e alargada, tendo em conta uma região de Lisboa. Eu, em 1980 e qualquer coisa, fui candidato pelo partido às eleições da Câmara de Lisboa. Estávamos o Dr. Jorge Sampaio, o arquiteto Ribeiro Teles, lembro-me perfeitamente disso, porque quando me perguntaram, então se não votasse no seu partido, em qual é que votava? Ele disse, MRPP. Está escrito, não estou a encantar. E, entretanto, uma das propostas que fizemos nessa altura e que temos constantemente insistido nela é da necessidade de criar, de formar uma região especial de Lisboa. Não tem nada a ver com a regionalização. Uma região especial de Lisboa que abrangia desde Torres Vedras até Setúbal. E que, portanto, era nessa perspectiva que se devia, então, planificar, traçar um plano integrado de transporte em função das necessidades exatamente de mobilidade dos cidadãos nesta área mais vasta. Porque, quanto à autoridade metropolitana, acho que a autoridade dos transportes de Lisboa é uma coisa que não fracassou, a junta metropolitana é a mesma coisa, isso é uma coisa que não existe e, aliás, constato até com alguma
alegria, embora já tudo seja muito tarde. Isto é uma coisa que já devia ter sido há 20 anos, agora já começa a ser tarde, cada vez mais difícil de resolver os problemas que se acumularam. Mas verifico, por exemplo, aqui num debate que houve aqui há tempos, aliás, em que foi corrido lá o Secretário de Estado, houve um senhor que não conheço, obviamente, Joaquim Santos, do grupo coordenador de vereadores da mobilidade, defendeu exatamente isso. Veio agora, aliás, também o Dr. António Costa acordou tarde, mas aqui há tempos veio dizer, e ao menos podia também ter tido a honestidade de dizer que a autoria dessa proposta ficava-lhe bem. Isto é para já o que tenho a dizer, e portanto, obrigado. Paisana, um pouco pegando na questão que foi aqui colocada, queria que comentasse, gostava que comentasse isto a propósito ainda das receitas dos transportes. O Secretário de Estado disse há relativamente pouco tempo que, por exemplo, era inconcebível que os impostos de Bragança subsidiassem o metro de Lisboa e a Carris. E eu pergunto, sem, obviamente, falarmos aqui na alternativa privatização-concessão, como é que efetivamente se financia um sistema de transportes? Sim, senhor. Bom, primeiro, essa observação é perfeitamente demagógica e que a única coisa que serve é para defender aquele plano que deve ser designado como um plano terrorista dos transportes, da autoria do Governo, e que espero que este Governo, saindo rapidamente de cena e caso o Partido Socialista venha a ganhar as eleições, se comprometa já a revogar imediatamente essa lei, ter imediatamente essa lei, como aliás o devia em matéria de transportes, como creio que foi há pouco, no que respeita a Lisboa, no caso de Lisboa, já o devia ter feito. Se o tivesse feito quando foi poder, ter resolvido este problema já há muito tempo e hoje estamos confrontados com uma realidade completamente diferente. Porque se esses transportes tivessem sido municipalizados em Lisboa e de acordo com esta lógica de um plano integrado desses transportes, não apenas Carris e metro e circunscrito ao Conselho de Lisboa, mas Carris, metro, CP, suburbanos, Sofluz, etc., é evidente que agora estaríamos a falar de uma realidade diferente. Por outro lado, eu creio que, mesmo nesta altura, deve haver uma oposição, não, na minha maneira de ver, não é bem aquela oposição que o Dr. António Costa faz, que é de um bocado à defesa, dizer que isto já estava municipalizado antes de ser para o Estado e, portanto, é preciso uma indemnização daquele dinheiro, parece que as coisas ficavam resolvidas com uma indemnização e não... Quanto ao financiamento, mas este plano dos transportes, o que tem em vista, no fundo, é, óbvio, como já confessadamente é a privatização e antecipa já, nos seus termos, o que é a privatização e o que é o lucro neste capítulo. Para além de que, obviamente, não é, com certeza, uma concessionária do metro e Carris que vai ser responsável pelo plano integrado de todos os transportes, ou seja, que se privatize já a Câmara e as regiões de Lisboa, etc. Mas o que dizer é que este plano visa a privatização, que está a ser feita à custa de duas coisas. À custa dos trabalhadores dessas empresas, que vão ser despedidos, metro, Carris, etc., com uma redução do seu salário, e por outro lado à custa dos trabalhadores que se servem do transporte, através de um aumento brutal, e que está tudo satisfeito porque aumentam os lucros, pois evidentemente reduziram os passageiros, mas aqueles que estão a pagar, pagam de uma forma muito sofrida. Bom, nós defendemos, e já exprimimos isso no nosso programa, defendemos a municipalização destes transportes, na lógica que eu já referi, e quanto ao custeamento dos transportes públicos, neste capítulo, como estava a dizer há pouco, não é preciso fazer uma grande revolução para resolver este problema. Acho que esse exemplo que citou, na verdade, creio que está não só na Norte Europa, como creio, não sei se na região de Paris também existe, ou na Suíça também, vários exemplos desses, e nós defendemos isso, ou seja, que as empresas de transportes, como até agora, também estamos contra este sistema que vigorou até agora, e que levou até a servir de pretexto a este governo, no caso a servir de pretexto para dizer isto é melhor privatizar e concessionar, porque assim acabam-se
acabam-se, digamos, o tipo de gestão que se verificou até agora, que estão perfeitamente danosa, evidentemente, que era preciso meter esta gente toda na cadeia, os autores dos swaps, os chorudos ordenados dos administradores das empresas, os investimentos, os não investimentos calamitosos que fizeram, nomeadamente no metro, etc., e que serviu para o que nós vemos. E portanto, não estou de acordo que se mantenha este sistema, mas entendo que deve ser feita a municipalização e que os custos de transportes devam ser suportados uma parte pelo Orçamento do Estado, diretamente pelo Orçamento do Estado, a outra por essas entidades que na verdade beneficiam dos transportes, as empresas, universidades, outras instituições, que devem ter uma quarta parte de participação, uma vez que o grosso são, na verdade, os utentes, são os trabalhadores e, portanto, sem transportes as empresas também não têm os trabalhadores das empresas. E, finalmente, o preço do bilhete, ou seja, o preço do custo de transporte para o passageiro, para o cidadão, não deve ultrapassar 5% do salário mínimo nacional. É esta a nossa posição nesta matéria. Eu queria, de qualquer maneira, frisar muito rapidamente que nós estamos aqui, eu acho que vai ser preciso travar agora uma dupla guerra, uma guerra mais intensa, relativamente a esta questão dos transportes, porque não é só a municipalização que é contrariar esta política do governo, e como disse há pouco, espero que, digamos, que o governo que venha a sair após o derrubo deste, possa vir, digamos, a revogar esta lei e a contemplar um plano deste tipo que acabei de defender. Há aqui uma coisa que ficou clara, é que, na verdade, a política de transportes do governo é a política que a Troika impõe. Isso deixemos de tretas. Quer dizer, a Troika quer lá saber se o trabalhador tem que retirar o que come para pagar um transporte ao preço que está. Não quero saber disso para nada, tem é que pagar para pagar a dívida. Isso é que lhe interessa. Porque quando se fala em tarifas baixas como o mundo melhor que há, na verdade é o mundo que o trabalhador, é o mundo adequado ao trabalhador, que já paga os seus impostos e que tem que fazer esse calvário todos os dias para o trabalho e regressar. E portanto isso é que é uma das tarifas, que chama as baixas, que é em função daquilo que tem, e pelos motivos que já expliquei, da forma como deve ser feito, deve ser suportado os custos do transporte. O endividamento destas empresas dos transportes, como toda a gente sabe, foi feito porque a partir de uma certa altura o Estado disse assim: meus senhores, do orçamento não é nada, vocês organizem-se, amanhem-se e tratem lá de resolver os vossos problemas. E evidentemente as empresas, os gestores à frente, é preciso, vai recorrer ao crédito, vai recorrer à banca, até que a uma certa altura colapsou, evidentemente, também porque a política não era correta e sabe-se para que é que serviu também parte desse dinheiro. Mas neste momento a solução do Estado o que é? Não, agora, não, o Estado tirar do governo, nem pensar nisso, pela Troika, estamos aqui à porta a bater, dizer que não pode gastar mais, então nesse caso, meus amigos, aumentem lá os preços, faz favor, cortem nas carreiras, reduzam os custos de manutenção. O metropolitano tem coisas gravíssimas, situações gravíssimas, já foram denunciadas, de segurança, de manutenção, que não são substituídas certas peças, etc. Mas isso tudo é escamoteado. Quanto ao suburbano, e agora vou já em relação à mobilidade, o suburbano que o Dr. refere e descreve, é o suburbano, é a família que foi expulsa da cidade de Lisboa. Isso é que devemos interrogar. Porquê que ele foi expulso da cidade de Lisboa? E não é tanto esse que descreve a mentalidade de um pequeno burguês, que ele diz: eu prefiro ter o meu carrinho para ouvir música. Isso é a mentalidade do pequeno burguês, não é do trabalhador, não é do operário. Porque o problema, e já agora vou à pergunta que me colocou, é que numa sondagem que houve sobre a quem utiliza o automóvel para entrar em Lisboa, designadamente a margem sul, houve, na verdade, uma pequena percentagem, de 10 ou 15%, mesmo assim me parece elevada, que disse que, mesmo que tivesse bons transportes públicos, utilizava o transporte particular, o carro. O resto todo disse: não, se tivesse transportes públicos, eu utilizava o transporte público, deixava o carro em casa. Essa é que é a verdade, não vale a pena estarmos aqui a escamotear, porque o problema, exatamente, é que não há um transporte público a sério, eficiente, um transporte público rápido
E mesmo as próprias pessoas, os próprios cidadãos dentro da cidade de Lisboa são martirizados com os seus transportes, porque não é só o que vem de fora para cá. Eu consegui apanhar um autocarro, que no outro dia tentei fazer, do Campo Pequeno para ir à Avenida do Brasil, tive que apanhar 2 e levei meia hora. Isto é uma lógica, não há lógica nenhuma, evidentemente. Eu vou-me embora, vou para o outro lado e venho só para o trabalho. Bom, mas eu queria dizer que o problema também é o que disse já agora, ligando à última parte, que é o da mobilidade aqui dentro da cidade de Lisboa. É verdade, uma das promessas, e aqui agora, passando agora do PSD e do CDS ao PS, uma das promessas do Dr. António Costa, que ele reconheceu que capitulou completamente, nunca a cumpriu nas eleições de 2007 e depois de 2009, para cá voltou a repetir essa promessa que não cumpriu, foi exatamente a de combater e reprimir o estacionamento e a paragem de carros em segunda fila numa quantidade de artérias em Lisboa, nomeadamente de entrada até, Álvares Cabral, Avenidas Novas, etc. E hoje, Moraes Soares já nem se fala nisso, e hoje vai-se lá passar e está tudo exatamente na mesma. E quanto ao estacionamento, quanto às cargas e descargas, eu pasmo, como a representante do PSD, é certo, vai dizer, porque é que não se fez? Então, mas quem é que tem lá estado? Então, o seu partido tem lá estado, porque é que não fez uma coisa tão simples? Já o PS também fez a mesma coisa, só se pode descarregar, não sei, de tantas horas. Ou só à noite, para nem pensar nisso, os comerciantes e tal, pronto, lá vai mais uma sequência. Portanto, esse problema deve ser colocado em relação ao partido, ao seu partido, quando lá esteve, porque é que não fez isso? Eu, para finalizar, queria dizer que todo este problema continua a existir, só tem uma solução que passa, em termos dos transportes, pela municipalização, e essa municipalização passa agora cada vez mais por termos um outro governo que não este, e que a Câmara se assuma como um contrapoder, claro, sumido, relativamente a estas matérias, mas sem peias.